Bem, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e tenho uma palavra de Deus aqui para o seu coração. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a bússola do crente. A palavra de Deus é inerrante, infalível e toda suficiente para nós. E a cada manhã Deus tem uma palavra extraordinária para abençoar o nosso coração. Hoje vamos estudar juntos aqui o Salmo 88. O Salmo 88 é uma lamentação de uma pessoa atribulada. Talvez você já vivenciou um dia difícil, um dia amargoso, um dia complicado. E essa lamentação, que é uma oração profunda, uma súplica diante de Deus, revela o coração de pessoas aflitas em momentos de dificuldade. É um cântico, é um salmo dos filhos de Corá, ao mestre do canto, para ser cantado com cítara, que era um instrumento naquela época de Davi e seus músicos, e um salmo didático, ou seja, tem um ensino por detrás de Emã, o Ezraíta, que era um dos grandes músicos de Davi na época do tabernáculo em Jerusalém. Então vamos que vamos, Salmo 88, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida jace à beira da morte. Sou contado como aqueles que baixam a cova, sou como um homem sem força. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me nas mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Mas, no 9 aqui, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, e venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás os teus prodígios aos mortos, ou aos finados, se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura e a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e em antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado, pois sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Então nós vemos aqui um homem, no caso aqui, Emã, o Ezraíta, passando por uma crise existencial, com desejos de morte, se sentindo solitário, se sentindo até que a mão de Deus pesava sobre ele, a ira de Deus pesava sobre ele. E muitas vezes isso acontece conosco, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está cheio de negatividade, tem dia que a gente está angustiado, triste, abatido, mas é interessante que diz o primeiro e o segundo versículo aqui, ó Senhor, tu és o Deus da minha salvação. Deus é aquele que nos salva. Deus é aquele que nos tira da fossa emocional. Ele é o salvador da nossa alma, mas ele também é o estabilizador das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e tudo isso está dentro da alma humana, que é o centro da personalidade humana. Então, se temos Deus, temos salvação para a nossa alma, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. E é interessante que ele diz aqui no primeiro versículo, dia e noite clamo diante de ti, ou seja, mesmo quem ora, mesmo quem busca Deus, mesmo quem lê a Bíblia, mesmo quem vive a fé cristã, não está isento de dores e mazelas na sua alma, de dificuldades, de lutas, de problemas, de sentimentos de solidão, de sentimentos às vezes de aperto, de angústia no coração. Os personagens da Bíblia estão aí para relatar que todos nós sofremos com as mazelas da nossa alma. São aquelas angústias, sentimentos, dores, sofrimentos que muitas vezes afligem o nosso coração.
O grande segredo do salmista, no Salmo 88, está aqui, no final do versículo 1. Dia e noite clamo diante de ti. Ele não parou de orar, ele não parou de buscar a Deus. De dia e de noite ele clamava ao Senhor. E no versículo 2 ele diz, chegue à tua presença a minha oração. Ele tinha essa convicção de que a oração dele entraria na presença de Deus. É interessante que lá em Hebreus 4 diz, cheguemos com confiança ao trono da sua graça, pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, para que tenhamos socorro em tempo oportuno. Através da oração, querido, nós temos um corredor de acesso ao coração de Deus, ao trono da graça de Deus. É na presença de Deus que sairemos dessas mazelas, dores, angústias, sofrimentos, dificuldades. Chega à tua presença a minha oração. Ele tinha essa convicção de que a oração dele, o clamor dele, a súplica dele, o lamento dele, chegaria lá no céu. É interessante que lamento é uma oração fervorosa no momento de angústia e de aflição. É diferente de murmuração, que é você jogar para fora tudo de ruim que você tem dentro do seu coração, de alguma maneira afrontar a Deus e reclamar e murmurar, reclamar diante do Senhor. É diferente. O lamento é positivo. É você abrindo o seu coração aos pés da cruz, aos pés de Jesus. A murmuração é você meter a boca em Jesus, meter a boca em Deus, afrontar, às vezes até cair em blasfêmias, mentiras com relação ao caráter de Deus. Então, não murmure. Lamente-se no Senhor, mas não murmure. E chegue-se à presença de Deus com oração, conforme nós aprendemos nesse lindo salmo. Inclina os ouvidos ao meu clamor, diz no versículo 2, na parte 2, né? E Deus é aquele que inclina os seus ouvidos. Os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir o clamor dos seus filhos, assim como uma mãe reconhece de longe a voz do seu bebê, quando está no ambiente, ele começa a chorar. De longe a mãe reconhece a voz do seu pequenino. Assim também Deus reconhece a voz dos seus filhos, o clamor e a oração dos seus filhos. De longe, e os seus ouvidos estão atentos para nos ouvir e responder ao nosso clamor, aos nossos lamentos, às nossas orações. Interessante, no versículo 9 diz, os meus olhos desfalecem de aflição. Vemos aqui um coração aflito, um coração abatido, um coração triste, angustiado, mas aí vem a parte B. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Então, alguém que não parou de orar, não parou de buscar, mesmo quando o coração estava desfalecido, os olhos de aflição estavam cheios de choro, de pranto. Dia após dia ele vinha clamando a ti, Senhor, e Deus continuava operando, agindo, e tirou com certeza Emã, o israelita, dessa situação, porque o clamor faz a diferença. Quando ele diz, te levanto as minhas mãos, também é um símbolo tanto da oração, quando você levanta a mão em oração diante do Senhor, como também, geralmente nós levantamos as mãos para o alto e para os céus quando estamos adorando o Senhor. Então essas duas chaves poderosas, a oração e a adoração, é o que vai mudar a nossa história, é o que vai mudar a aflição que aflige o nosso coração, a angústia, a dor, o sofrimento, a dificuldade que eu e você estejamos enfrentando. Começa a adorar, começa a exaltar a Deus, começa a engrandecer o Senhor. Ore, clame ao Senhor, adore a Deus para que você saia da situação talvez dificultosa que você esteja vivenciando. E o último versículo que eu quero destacar é o 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Era um homem que de manhã cedo já buscava o Senhor. De manhãzinha ele já estava de cara ali prostrada no chão, clamando a Deus. Antes de surgir a manhã, ao amanhecer, ele buscava ao Senhor, ele antecipava diante do Senhor a sua oração e clamava a Deus por socorro. Deus é o nosso socorro bem presente em dias de tribulação. Deus é a nossa fortaleza, é a nossa torre forte, é o nosso lugar seguro, é o nosso abrigo na tempestade. Ele é tudo isso. Então clame a Deus por socorro. E eu tenho certeza que Deus irá responder
o clamor do seu coração. Então leia com bastante cuidado o Salmo 88, são 18 versículos, um lindo salmo de lamento de uma pessoa atribulada, mas que nos traz chaves, lições preciosas de como nós podemos sair dessas situações e vencer as mazelas, que são sentimentos ruins, angústias, dores, sofrimentos que muitas vezes assolam o nosso coração, tá bom? Então, haverá sim dias difíceis, haverá a noite escura da alma muitas vezes, mas em Deus faremos proeza, com Deus teremos a vitória. Quero terminar com 1 João 5, 6 ou 7, eu não me lembro, acho que é o 6, diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Através da fé, você terá vitória, através da fé você vai triunfar aos dias difíceis e à noite escura da sua alma. Através da sua fé, a luz vai brilhar, a bênção vai chegar, a graça de Deus vai te alcançar. Em o nome de Jesus eu declaro e profetizo isso sobre a tua vida. Que Deus te abençoe desde Sião, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Guarde os vossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para a Giovana, CDO, a Juni Cerces, a Camila Godoy, o Nando Garcia, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus, um grande abração do pastor Giovanni, e que a graça e a paz do Senhor venha sobre cada um de vocês. Aqui no link de descrição tem todas as informações, caso você sinta no coração um desejo de ser um cooperador nesta obra, nesse ministério, nessa família pastoral. Também tem os endereços da igreja, horário de culto. Hoje nós temos a Noite da Fé. Venha cultuar conosco, venha buscar o Senhor na nossa família, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, no centro da cidade, pertinho da Unitron, Anhanguera, do lado do Escritório Perfeito, pertinho aqui da Aviação Moarama. Estamos de portas abertas para te receber. Toda quarta-feira, às 20 horas, e no domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Não esqueça de dar um like, dar um joinha, apertar no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que todas as pessoas possam ouvir essa mensagem, quem sabe sair da sua luta, da sua dificuldade e alcançarem a vitória através da oração, da adoração, do clamor, do lamento aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém.